Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, estejam com saúde e estejam dispostos para mais uma aula de língua portuguesa, ok? Então, nós vamos iniciar a nossa aula com umas considerações sobre algumas peculiaridades da nossa atividade de hoje, ok? Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula de fato, né, observarmos o conteúdo que foi enviado para a aula de hoje, então eu gostaria de voltar aqui com vocês no início para que vocês vejam qual foi o conteúdo de hoje, né? A linguagem do texto, a página 54, questões 1 e 2. Mas antes, nós vamos ver aqui alguns conceitos, relembrar alguns conceitos de linguagem formal e linguagem informal, tá? Porque isso é necessário para a resolução dessas duas atividades, desses dois exercícios de hoje. Então, o que é a linguagem formal? Essa linguagem formal, ela é também chamada de linguagem culta. É a linguagem aplicada quando não existe familiaridade, ou seja, não existe intimidade entre os interlocutores da comunicação, ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. Então, nós vamos observar aí que nós vamos usar a linguagem formal no momento que exigem respeitabilidade, né, diante de um superior, né, diante de um discurso, por exemplo, um trabalho que você vai apresentar. Então, nós usamos linguagem formal nessas situações de comunicação, né, quando não existe familiaridade entre as pessoas que estão se comunicando ou quando a situação exige respeitabilidade. As características da linguagem formal são que ela segue rigorosamente as regras da gramática, a pronúncia é clara e correta das palavras, e também o vocabulário rico, vasto, ou seja, vocabulário grande, diversificado. Tá bom? Então, essas são as características da linguagem formal e algumas situações de uso da linguagem formal também. A linguagem informal é classificada também como linguagem coloquial. Então, essa é a linguagem aplicada quando os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão ali se comunicando, são amigos ou familiares e em momentos de descontração. Então, nessas situações de comunicação, né, quando os nossos interlocutores são pessoas chegadas, vamos dizer assim, mais chegadas a nós, né, são pessoas íntimas nossas, então nós temos aí momentos de descontração usando a linguagem informal, tá? Características da linguagem informal. É um tipo de linguagem que não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Utiliza um vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos, né, que são modos de falar, diferentes modos de falar. Ocorre o uso de gíria, palavrões, palavras inventadas, onomatopeias, que são representações de sons, gestos, aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, como sei, pra, tá, também, depois, tá ligado? E está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Então, resumindo, essa linguagem informal, ela é própria de cada falante, é própria de cada grupo, de cada local, né? Então, é a forma como nós usamos em momentos que não são formais a nossa língua, tá? Então, há momentos, por exemplo, que a gente não pode, por exemplo, em um e-mail, por exemplo, que você envia a alguém. Se for um e-mail para o seu chefe no seu trabalho, você não pode usar essas abreviações aqui, como também, TBM, tá, pra, tá? Então, se for um e-mail formal, nós temos que usar a gramática, né? As palavras corretas, de acordo com a gramática da língua portuguesa, tá? Nessas situações informais, nós usamos linguagem informal, né? Mas há sempre a gramática para ser esse esqueleto que rege a nossa língua portuguesa, tá? Então, há momentos em que usamos formal, há momentos em que usamos linguagem informal. A nossa atividade é essa da página 54, onde tem assim, ó, linguagem do texto. Vocês vão fazer questão 1 e 2. Na questão 1, diz o seguinte: tomando por base esse trecho extraído do romance A Pata da Gazela, de José de Alencar, responda. A linguagem empregada pelo autor é formal ou informal?
Transcreva do texto um exemplo que justifique sua resposta. Essa primeira questão, a letra A, é sobre aquele trecho 1, fragmento 1, dessa obra A Pata da Gazela, tá? Que foi analisada na aula de segunda-feira. Então, vocês vão voltar nas páginas 50 a 52, onde tem esse trecho da Pata da Gazela, fragmento 1, e vão responder essa primeira questão, tá? Vocês vão responder se lá naquele texto foi usado linguagem formal ou linguagem informal. E vão justificar trazendo do texto um trechinho que justifique essa linguagem formal ou informal, tá bom? Na letra B, além das palavras relacionadas no glossário, há outras palavras no texto cujo significado você não conheça. Se há, quais são? Então, você vai voltar no texto. Se tiver alguma palavra que você não conhece e que não está lá no glossário, você vai colocar aqui nessa letra B, tá bom? Escrever essas palavras que vocês conhecem o significado. Segunda questão, ó, nós vamos olhar esse trecho que tem aqui, ó, simples no traje e pouco favorecido a respeito da beleza, os dotes naturais que excitavam nesse moço alguma atenção eram uma vasta fronte meditativa e os grandes olhos pardos, cheios de brilho profundo e fosforescente que naquele momento derramavam pelo semblante de Amélia. Então, vamos focar aqui nesse pequeno trecho que está em negrito, olha só, pouco favorecido a respeito de beleza. Na letra A, você vai dizer como você interpreta, né? Você vai responder esse questionamento. Como você interpreta essa expressão em destaque nesse trecho? Pouco favorecido de beleza. O que quer dizer isso? Na letra B, você vai precisar ler aqui o que é eufemismo, nesse quadrinho azul, na página 54. Então, você vai ler aqui o que é eufemismo, diz que a palavra eufemismo é de origem grega, tá? Trata-se de uma figura de linguagem que se caracteriza pelo uso de palavras ou expressões amenas, ou seja, expressões que são usadas para suavizar uma expressão que pode ser muito forte, pode ser indelicada. Tá? Então, eufemismo é uma figura de linguagem que serve para isso, para suavizar uma expressão ou uma palavra que é muito forte. Então, procura-se usar, quando se fala de eufemismo, procura-se utilizar outras palavras para tentar suavizar essa informação que é muito pesada, muito forte, muito indelicada, tá? Então, aqui a pergunta que tem na letra B é possível afirmar que a expressão pouco favorecido a respeito de beleza é um eufemismo? Podemos dizer que pouco favorecido a respeito de beleza é um eufemismo? E você vai justificar a sua resposta. Se você disser que sim, justifique por que sim. Se você disser que não, justifique por que não. Na letra C, que outra expressão poderia ser empregada caso não houvesse por parte do autor a intenção de abrandar a descrição do personagem a quem se refere? Tá? Então, se o autor não quisesse aí, vamos dizer, abrandar essa situação, essa expressão dele, que palavra ele usaria realmente aí para falar sobre esse cara pouco favorecido de beleza? Tá? Então, é isso. Um beijo para vocês, bons estudos, eu aguardo o retorno das atividades, viu, meus queridos? Até a nossa próxima aula, aguardo a devolutiva, viu? Um abraço.